Naquela madrugada abafada, quando o choro do recém-nascido ecoou pelo corredor de pedra da casa grande, Rosa soube que sua vida nunca mais lhe pertenceria. Ela estava sentada no chão da cozinha, costas encostadas na parede fria, mãos ainda doendo do trabalho do dia, quando ouviu passos apressados. Não eram os passos firmes do feitor, nem o caminhar pesado dos homens da lavoura. Eram passos contidos, nervosos, femininos. A porta se abriu com cuidado. Rosa! Chamou uma voz baixa, quase suplicante. Rosa ergueu os olhos. Era Dona Celina, esposa do barão, o rosto pálido como vela derretida, os cabelos presos às pressas. Sim, sinhá, respondeu Rosa, levantando-se devagar. Dona Celina segurava algo nos braços. Um embrulho pequeno, inquieto. Um choro fraco escapava dali. Você vai cuidar dele, disse a mulher sem rodeios. Ninguém pode saber. Rosa deu um passo atrás. Cuidar? Como assim, minha sinhá? Dona Celina aproximou-se e, pela primeira vez, Rosa viu medo nos olhos daquela mulher que sempre caminhara altiva pelos corredores da casa grande. Esse menino não é meu, confessou num sussurro, mas carrega o sangue do meu marido. Se ficar aqui, destrói tudo. Meu nome, minha casa, meu casamento. O choro aumentou. Rosa sentiu o som atravessar o peito como faca. E eu? Perguntou ela, quase sem voz. O que eu digo quando perguntarem? Dona Celina apertou os lábios. Você dirá que é seu, que nasceu na senzala, que não tem pai. Rosa ficou em silêncio, olhou para o menino. Pele clara, nariz fino, mãos delicadas. Nada nele lembrava os filhos que ela perdera ainda pequenos, enterrados sem nome atrás do engenho. E o nome? Perguntou. A senhora respirou fundo. Ele se chamará Tomás. Rosa estremeceu. Tomás. O mesmo nome do barão. Tomás, repetiu ela. Um nome comum, disse Dona Celina, tentando soar firme. Ninguém vai desconfiar. Rosa estendeu os braços. O menino foi colocado neles com pressa, como se queimasse. Assim que o sentiu junto ao peito, o choro cessou. O pequeno agarrou o tecido gasto de sua blusa com força surpreendente. Algo dentro dela se quebrou. Leve-o, disse Dona Celina, já recuando. E nunca mais fale disso. A porta se fechou. Rosa ficou sozinha. Naquela noite, na senzala, as outras mulheres cochicharam. De quem é esse menino, Rosa? Perguntou Joana, curiosa. Rosa engoliu seco. É meu, mentiu. Deus mandou. E Deus virou desculpa para tudo. Os anos passaram como passam os dias de quem não tem escolha. Tomás cresceu correndo entre a terra batida e os fundos do engenho. Chamava Rosa de mãe, e cada vez que dizia a palavra, ela sentia culpa e amor em partes iguais. Mãe, olha, gritava ele mostrando um passarinho ferido. Cuidado, menino, respondia ela puxando-o pela camisa. O mundo não é gentil com quem nasce sem proteção. Tomás era diferente. Sabia ler antes dos outros meninos da senzala, porque Rosa o levava escondido até a janela da escola da vila. Ele repetia as letras no chão com carvão. Quem te ensinou isso? Perguntou um dia o feitor, desconfiado. Rosa baixou a cabeça. Foi observando, senhor. Menino curioso. O feitor resmungou, mas deixou passar. O barão, porém, observava de longe. Nunca falava com o menino. Nunca o chamava pelo nome, mas seus olhos sempre o seguiam. Certa tarde, Tomás voltou chorando. Mãe, soluçou, disseram que eu não pareço com você. Rosa sentou-se no tronco velho e o puxou para perto. E desde quando parecer é o que faz alguém ser família? Perguntou, limpando o rosto dele com o avental. Eles disseram que meu nome não combina comigo. O coração de Rosa disparou. Seu nome é forte, disse ela, firme. Foi escolhido para te proteger. Tomás franziu a testa. Proteger de quê? Rosa hesitou. Olhou ao redor. A casa grande, imponente. As janelas altas. O silêncio pesado. De um mundo que gosta de roubar o que não entende, respondeu. Naquela noite, Rosa não dormiu. O nome ecoava em sua mente. Tomás. O mesmo nome do homem que passava por ela como se fosse invisível, mas que havia mudado sua vida para sempre. Ela sabia. Segredos têm peso. E um dia, cedo ou tarde, caem. E quando aquele segredo caísse, não seria o barão a pagar o preço. Seria ela.
E o menino que aprendera a chamá-la de mãe. Tomás tinha 12 anos quando começou a perceber que o silêncio da casa grande dizia mais do que qualquer grito. Ele não sabia explicar, mas sentia. Sempre sentiu. Havia olhares que duravam tempo demais, conversas que cessavam quando ele se aproximava, portas que se fechavam com cuidado exagerado. Mãe, por que eu não trabalho na lavoura como os outros? Tu perguntou certa manhã enquanto Rosa lavava roupas no rio. Ela esfregou o tecido com mais força do que o necessário. Cada pessoa tem seu tempo, meu filho. Mas eu já sou grande. Rosa respirou fundo. Grande demais para sofrer o que não precisa. Tomás não entendeu, mas aceitou. Ele sempre aceitava. Crescera aprendendo que perguntas demais traziam problemas. Naquele mesmo dia, o feitor apareceu na senzala ao entardecer. Rosa, o barão quer falar com você. O mundo parou. Ela secou as mãos no avental, sentiu as pernas tremerem, mas não demonstrou. Apenas assentiu. Tomás a seguiu com os olhos até desaparecer pelo corredor de pedra. Na sala principal, o barão estava de pé, olhando pela janela. Homem alto, cabelos já grisalhos, postura impecável. Rosa, disse ele sem virar-se, o menino está crescendo. Sim, senhor. Crescendo demais. Ela permaneceu em silêncio. Ele sabe ler, não sabe? Rosa sentiu o chão fugir. Um pouco. Senhor. O barão virou-se devagar. Não devia. Foi curiosidade, senhor, coisa de menino. Ele a encarou longamente. Curiosidade mata, respondeu. E revela. Rosa engoliu seco. O que o senhor deseja que eu faça? O barão caminhou até a mesa e apoiou as mãos nela. A partir de agora, Tomás vai ajudar nos serviços internos. Longe da vila, longe de perguntas. Sim, senhor. Antes que ela se retirasse, ele acrescentou. Você fez bem em criá-lo, melhor do que eu teria feito. Rosa sentiu uma pontada no peito. Fiz o que qualquer mãe faria, respondeu sem pensar. O barão estreitou os olhos, mas não disse nada. Naquela noite, Tomás percebeu a mudança. Passou a ajudar na despensa, na biblioteca, na limpeza dos quartos vazios. Foi ali que encontrou pela primeira vez um retrato antigo. Um homem mais jovem, sorriso discreto, mesmo formato de nariz, mesmo olhar. Mãe, chamou ele à noite. Quem é aquele homem no quadro da biblioteca? Rosa parou de remendar a roupa. Um parente antigo do barão. Parece comigo. Ela levantou-se rápido demais. Não diga bobagem, menino. Tomás se calou, mas a semente já estava plantada. Dias depois, ouviu duas criadas cochichando. É a cara do barão quando era novo. E o nome, então? Tomás. Coincidência grande demais. Tomás entrou no quarto e fechou a porta. O coração batia forte. Ele lembrou das palavras da mãe. Seu nome foi escolhido para te proteger. Proteger de quê? Na semana seguinte, Dona Celina adoeceu. Tossia muito, não saía do quarto. Rosa foi chamada para ajudar. Ao entrar, viu a mulher frágil, distante daquela figura imponente de anos atrás. Rosa, murmurou Dona Celina. O menino, ele desconfia? Rosa abaixou a cabeça. Criança sente, minha sinhá. Mesmo sem saber, Dona Celina virou o rosto para a parede. Eu quis esquecer, disse com voz fraca. Achei que o tempo apagaria. O tempo só esconde, respondeu Rosa. Nunca apaga. A senhora fechou os olhos. Se ele descobrir, tudo acaba. Rosa pensou em Tomás, no jeito como a chamava de mãe, no medo que sentia quando alguém mencionava seu nome. Talvez já tenha acabado faz tempo, disse com suavidade amarga. Naquela noite, Tomás ouviu uma discussão abafada vindo da casa grande. Vozes elevadas. O barão, Dona Celina. Ele não é um erro, gritou a mulher. Ele é um risco, respondeu o barão. Tomás recuou, o corpo tremendo. Correu até a senzala. Mãe, chamou ofegante. Preciso te perguntar uma coisa. Rosa largou tudo. O que foi, meu filho? Ele hesitou, os olhos marejados. Quem é meu pai? O silêncio caiu pesado. Rosa sentou-se devagar. Por que isso agora? Porque todo mundo sabe menos eu, respondeu ele com voz quebrada. E porque meu nome parece carregar algo que ninguém quer dizer. Rosa sentiu as lágrimas descerem. Seu pai, começou ela, é um homem que nunca teve coragem. Tomás apertou os punhos. E você? Se perguntou.
Você é minha mãe? Rosa o abraçou com força. Sou quem te escolheu, disse. Mesmo quando podia dizer não. Tomás chorou em silêncio, o rosto enterrado no peito dela. E naquele instante, Rosa soube. O segredo estava rachando. E quando rompesse de vez, não haveria como juntar os pedaços. O dia amanheceu pesado, como se o céu soubesse que algo estava prestes a se romper. Tomás acordou antes do sol, o peito apertado pela conversa da noite anterior. Rosa ainda dormia, exausta, o rosto marcado por linhas que não existiam quando ele era pequeno. Ele a observou por alguns segundos, tentando encontrar no próprio rosto algum traço dela. Não encontrou. Saiu em silêncio. Caminhou até o curral, depois até o limite do engenho, onde a terra começava a se confundir com a estrada. Foi ali que encontrou Antônio, um dos homens mais velhos da senzala, conhecido por falar pouco e observar demais. Acordado cedo, menino, disse Antônio sem olhar. Não consegui dormir, respondeu Tomás. Houve um silêncio longo. Segredo pesa mais à noite, comentou o velho como quem fala do tempo. Tomás engoliu seco. O senhor já sentiu que sua vida não começou onde te disseram? Antônio finalmente virou o rosto. Todo escravo sente isso. Eu não falo disso, insistiu Tomás. Falo de sangue. Antônio suspirou fundo. Sangue não escolhe onde cai, respondeu. Mas sempre deixa mancha. Tomás não disse mais nada, mas aquelas palavras ficaram ecoando. Naquela mesma manhã, o barão mandou chamá-lo, pela primeira vez. Tomás entrou na sala principal com as mãos suadas. O barão estava sentado, sério, um papel dobrado sobre a mesa. Sente-se, ordenou. Tomás obedeceu. Você sabe escrever? Perguntou o barão. Um pouco, senhor. Seu nome. Tomás pegou o carvão e escreveu com cuidado. Tomás. O barão observou por um longo tempo. Sabe por que recebeu esse nome? Tomás sentiu o coração disparar. Minha mãe disse que era forte. O barão soltou um riso curto, amargo. Forte, sim, e cruel. Dobrou o papel e guardou. Você é inteligente, continuou. E inteligência em lugar errado vira problema. Eu só quero entender quem eu sou, respondeu Tomás num fio de voz. O barão levantou-se bruscamente. Você é o que eu digo que é, gritou. Depois respirou fundo. E isso precisa bastar. Tomás levantou-se também. Bastar para quem? O barão o encarou. Pela primeira vez havia algo além de frieza em seus olhos. Medo. Vá, disse apenas. Tomás saiu com as pernas trêmulas. Rosa soube do encontro ainda antes do almoço. Alguém sempre via. Alguém sempre falava. Ela encontrou Tomás atrás da senzala, sentado no chão. O que ele te disse? Perguntou, aflita. Nada que eu já não sentisse, respondeu o menino. Mãe, eu preciso que você seja honesta comigo. Rosa sentou-se ao lado dele. O silêncio durou mais do que devia. Eu não te pare, disse enfim. Mas te gerei em cada escolha que fiz. Tomás fechou os olhos. Então é verdade. O quê? Que eu sou filho dele. Rosa não negou. Ele te deu o nome, continuou Tomás. Não foi? Rosa assentiu, lágrimas escorrendo. Foi a condição. Tomás soltou um riso nervoso. Meu nome é a prova do pecado dele, murmurou. E da sua prisão. Não fale assim, pediu ela. Você foi a minha salvação, ele a encarou. E eu fui sua corrente. Rosa chorou. Naquela noite, Dona Celina morreu, silenciosa como viveu nos últimos anos. A casa grande se encheu de luto e tensão. O barão trancou-se no quarto por dias. Quando saiu, estava mais duro do que nunca. Chamou Rosa e Tomás. A partir de agora, disse, esse assunto morre com ela. Não, respondeu Tomás, antes que Rosa pudesse impedi-lo. Ele vive em mim. O barão avançou um passo. Você não tem direito. Tenho o nome, rebateu Tomás. E o nome conta uma história. O silêncio foi absoluto. O barão fechou os olhos por um instante. Se você abrir a boca, disse por fim, destrói tudo. Tomás respirou fundo. Tudo para quem? O barão não respondeu. Naquela noite, Rosa fez uma escolha. Pegou o pouco que tinha, juntou algumas roupas, um pedaço de pão. Vamos embora, disse a Tomás. Para onde? Para onde seu nome não seja uma sentença. Eles saíram antes do amanhecer.
Atrás deles, o engenho seguia intacto, mas o segredo agora caminhava com pernas próprias, e não havia mais como detê-lo. A estrada de terra parecia não ter fim. Rosa caminhava à frente, passos firmes apesar do cansaço que já pesava nos ombros. Tomás vinha logo atrás, carregando o embrulho com as poucas roupas e o pão já duro. O silêncio entre eles era espesso, feito de tudo o que fora dito tarde demais. "Mãe!" chamou ele depois de um longo tempo. Rosa parou. "Pode falar." "Você tem medo?" Ela pensou antes de responder. "Tenho. Mas medo não pode decidir tudo." Tomás assentiu. Pela primeira vez sentia que o mundo se abria diante dele, mesmo que fosse um mundo duro, incerto. Chegaram a uma vila pequena ao cair da tarde. Casas simples, gente desconfiada. Ali ninguém os conhecia, e isso era ao mesmo tempo alívio e ameaça. Rosa conseguiu trabalho lavando roupas. Tomás passou a ajudar um carpinteiro, homem de poucas palavras chamado Joaquim. "Você aprende rápido", comentou ele certa vez. "Quem te ensinou?" Tomás sorriu de canto. "A vida." As noites eram silenciosas. Rosa e Tomás dividiam um quarto pequeno, mas havia paz ali. Ainda assim, o passado não ficara para trás. Certa manhã, um homem chegou à vila. Montava um cavalo bom demais para aquele lugar. Tomás reconheceu o porte antes mesmo de ver o rosto. "Mãe!" sussurrou. Rosa virou-se e sentiu o chão gelar. O barão desceu do cavalo, olhar varrendo tudo ao redor. Aproximou-se devagar. "Achei que não iria longe", disse. Rosa se colocou à frente de Tomás. "Ele não te pertence." O barão respirou fundo. "Ele carrega meu nome. Carrega porque o senhor quis", respondeu ela. "E agora o nome é dele, não seu." Houve um silêncio longo. "Eu vim propor um acordo", disse o barão. "Ele pode estudar, ter um futuro, desde que volte. Sozinho." Tomás deu um passo à frente. "E você quer o que em troca?" perguntou. Silêncio. Rosa sentiu o coração apertar. "Não", respondeu Tomás. "Minha vida não é moeda." O barão o encarou, surpreso. "Você fala como ela", disse, olhando para Rosa. "Te criou bem demais." Rosa sustentou o olhar. "Porque mãe não abandona." O barão montou no cavalo. "Um dia você vai entender o peso de um nome", disse a Tomás. "Eu já entendo", respondeu ele. "Só não aceito que ele me prenda." O barão partiu. Tomás virou-se para Rosa. "Eu escolho ficar." Ela o abraçou forte. "Então você escolheu ser livre." Naquela noite, pela primeira vez, Tomás dormiu sem sonhar com correntes. O nome ainda estava ali, mas agora quem decidia o que ele significava era ele. O tempo na vila não corria como no engenho. Ele avançava devagar, quase respeitoso, como se desse a Tomás a chance de aprender a respirar fora da sombra do passado. Ainda assim, cada amanhecer vinha acompanhado de uma pergunta silenciosa. "Até quando?" Joaquim, o carpinteiro, observava o rapaz com atenção crescente. "Você não é só força", disse certo dia enquanto ajustavam uma porta. "Tem cabeça." Tomás sorriu de leve. "Minha mãe diz que pensar é o que mantém a gente vivo." "Ela é sábia", respondeu Joaquim. "Mas sabedoria sem papel vira vento. Já pensou em estudar de verdade?" Tomás sentiu o estômago apertar. "Estudar? Como?" "Tem um professor na vila vizinha. Cobra pouco. Ensina leitura, contas, história." Naquela noite, Tomás contou a Rosa. "Eu tenho medo", confessou ela. "Quanto mais você cresce, mais o mundo tenta te arrancar de mim." "Você não me perde", respondeu ele, segurando sua mão. "Só me vê caminhar." Rosa assentiu com os olhos marejados. Os meses seguintes foram de esforço e descoberta. Tomás estudava de dia e trabalhava à noite. Lia sobre leis, sobre nomes, sobre registros, aprendeu algo que mudou tudo. Nomes podiam ser alterados. "Mãe", disse ele certa noite, "e se eu mudasse meu nome?" Rosa sentiu o impacto. "Apagar não é o mesmo que libertar", respondeu. "Eu não quero apagar", disse ele. "Quero escolher." Rosa ficou em silêncio. Depois sorriu com tristeza e orgulho misturados. "Então escolha um que conte a verdade." Tomás pensou por dias, até que decidiu. "Vou me chamar Tomás Rosa", disse, "porque foi você quem me fez homem." Rosa chorou. Não de dor, de reconhecimento. Mas o passado não se calava fácil. Uma carta chegou semanas depois, selada. O brasão do barão.
Tomás abriu com mãos firmes. Seu lugar ainda existe. Seu sangue exige retorno. Rosa leu em silêncio. Ele não vai desistir, murmurou. Eu sei, respondeu Tomás. Por isso eu também não posso fugir para sempre. O que você quer fazer? Perguntou ela com medo da resposta. Quero ir à cidade, registrar meu nome, dizer quem sou antes que ele diga por mim. Rosa sentiu o chão balançar. É perigoso. Viver escondido também é. A viagem foi longa. A cidade era grande, barulhenta, indiferente. No cartório, o escrivão os olhou com desconfiança. Nome do pai? Perguntou. Tomás respirou fundo. Desconhecido. O homem ergueu a sobrancelha. E o sobrenome? Tomás olhou para Rosa. Rosa. O escrivão escreveu. Naquele gesto simples, algo se fechou e algo se abriu. Ao saírem, Rosa segurou o braço do filho. Agora está feito. Agora começa, respondeu ele. Na volta encontraram a vila agitada. O barão havia passado por ali. Perguntara. Ameaçara. Ele sabe, disse Joaquim, que você mudou o nome. Tomás respirou fundo. Então é hora de parar de correr. O barão chegou dias depois. Desta vez não trouxe proposta. Você me desonrou, disse com raiva contida. O senhor se desonrou sozinho, respondeu Tomás. Eu posso te destruir. Pode tentar, disse Tomás. Mas agora meu nome me protege. O barão olhou para Rosa. Você venceu, disse amargo. Rosa respondeu firme. Não, eu amei. O barão foi embora pela última vez. Naquela noite, Tomás e Rosa sentaram-se à porta da casa simples. Mãe, disse ele, um dia vão perguntar quem você foi. Rosa sorriu. Diga que fui quem ficou. E isso bastava. A ausência do barão não trouxe paz imediata. Trouxe expectativa, como se o mundo estivesse prendendo a respiração, aguardando o próximo golpe. Rosa sentia isso no corpo, nos ombros tensos, no sono leve. Tomás percebia no silêncio dela. Ele não volta, disse Tomás certa manhã tentando convencer mais a si mesmo. Rosa não respondeu de imediato. Estava sentada à mesa, costurando uma camisa já remendada muitas vezes. Homens como ele não voltam, disse por fim. Eles rondam. A vila começou a mudar aos poucos. Comentários surgiam. Alguns olhares passaram a ser mais duros, outros curiosos demais. É o rapaz que desafiou o barão, cochichavam. Tomás não abaixava a cabeça, mas sentia o peso. Joaquim chamou-o de lado certo dia. Você está cutucando um mundo que não gosta de ser questionado, disse. Mas se for seguir, faça direito. Como assim? Existe gente organizada na cidade, advogados, jornalistas, gente que escreve o que outros escondem. Tomás sentiu o coração acelerar. O senhor acha que alguém ouviria? Alguém sempre ouve, respondeu Joaquim. A pergunta é quem paga o preço. Naquela noite, Tomás contou a Rosa. Eles querem histórias, disse ele, provas, nomes. Rosa fechou os olhos. Nosso sofrimento sempre foi notícia que ninguém quis publicar. Mas agora pode ser diferente. Ela o encarou. E se isso te custar tudo? Já custou, respondeu ele com calma. A diferença é que agora eu escolho. Dias depois, Tomás viajou sozinho até a cidade. Levava cartas, relatos, datas. Levava, sobretudo, o nome que escolhera. Rosa ficou. Esperou. As semanas se arrastaram, até que um jornal chegou à vila. Na capa, uma manchete simples, mas poderosa. Filhos sem nome. Heranças ocultas da elite rural. Rosa leu com mãos trêmulas. Reconheceu cada linha. Tomás voltou dias depois, mais magro, olhos cansados, mas firmes. Eles publicaram, disse. E agora? Agora não sou só eu. O impacto foi lento, porém profundo. Outros apareceram. Outras Rosas. Outros filhos. O barão tentou reagir. Advogados, ameaças. Mas algo havia mudado. O silêncio já não era absoluto. Certa noite, Rosa acordou com batidas na porta. Rosa, chamou uma voz desconhecida. Ela abriu com cuidado. Um homem simples, chapéu na mão. Sou irmão do barão, disse. Vim pedir que isso pare. Rosa respirou fundo. Tarde demais. Ele está doente, continuou o homem. A reputação o matou antes do corpo. Rosa sentiu algo que não era alegria nem vingança, era cansaço. O que ele quer? Perdão. Rosa pensou em cada noite sem dormir.
cada mentira engolida, cada medo. Perdão não apaga o que foi feito, disse, mas talvez alivie quem pede. Tomás, que ouvira tudo, aproximou-se. Diga a ele, falou, que eu não preciso do nome dele para existir, e que isso tocou o próprio peito. Ele nunca pôde controlar. O homem assentiu e partiu. Meses depois, a notícia chegou. O barão havia morrido. A vila ficou em silêncio. Tomás e Rosa sentaram-se juntos naquela noite. Você sente algo? Perguntou ele. Rosa pensou. Sinto que sobrevivi. Tomás segurou sua mão. Eu também. O mundo não mudou de um dia para o outro, mas rachaduras haviam surgido, e pelas rachaduras entrava luz. O enterro do barão não foi grande como muitos esperavam. Alguns poucos homens importantes, silêncios constrangidos, olhares que evitavam o chão. Rosa não foi. Tomás também não. Para eles, aquele capítulo já havia sido fechado antes mesmo da terra tocar o caixão. Ainda assim, a morte dele não encerrou tudo. Pelo contrário, abriu portas que sempre estiveram trancadas. Dias depois, Tomás recebeu uma visita inesperada na vila. Um homem jovem, bem vestido, mas sem arrogância. Chamava-se Eduardo. Sou escrivão da comarca, disse, estendendo a mão. E preciso falar com você. Tomás sentiu o velho aperto no peito. Sobre o quê? Sobre herança. A palavra caiu pesada. Rosa, sentada à mesa, interrompeu a costura. Ele não quer nada, disse firme. Eduardo assentiu. Eu sei, mas a lei nem sempre pergunta o que se quer. Às vezes, só reconhece o que existe. Tomás respirou fundo. Eu não usei o sobrenome dele. Justamente por isso, respondeu o escrivão. Há documentos, cartas antigas, registros que nunca vieram a público. Seu nome aparece neles, não como herdeiro direto, mas como prova. Prova de quê? Perguntou Rosa. De uma vida dupla, respondeu Eduardo, e de uma tentativa fracassada de apagá-la. Tomás caminhou até a janela. A vila seguia seu ritmo. Crianças brincavam. Nada parecia prestes a mudar. O que acontece agora? Perguntou. Agora outras pessoas vão querer falar, disse o escrivão, e algumas vão querer calar. Rosa levantou-se. Meu filho já viveu calado demais. Eduardo concordou. É por isso que vim pessoalmente. Você tem escolha. Pode se afastar, ou pode ajudar a abrir algo maior. Depois que o homem partiu, o silêncio tomou conta da casa. Você não precisa fazer nada, disse Rosa. Já fez mais do que devia. Tomás sentou-se diante dela. Você me ensinou que nome não é só palavra, disse ele. É rastro. Se eu não seguir o meu, alguém vai distorcê-lo. Rosa o observou longamente. Viu ali não mais o menino que carregara no colo, mas um homem inteiro, construído à custa de amor e perda. Então vá, disse por fim, mas não esqueça de voltar. Nos dias seguintes, Tomás começou a escrever. Não para jornais, para pessoas. Cartas simples, contando histórias que ninguém ousara registrar. Outras respostas chegaram, algumas agradecidas, outras assustadas. Eles estão com medo, disse ele a Rosa. Medo é sinal de verdade, respondeu ela. A vila começou a mudar, não de fora para dentro, mas ao contrário. As pessoas falavam mais baixo, mas falavam. Nomes antigos voltavam à tona. Histórias enterradas ganhavam voz. Certa tarde, uma jovem bateu à porta. Meu pai tinha o mesmo nome que o seu, disse com os olhos marejados. E nunca soube por quê. Tomás a ouviu em silêncio. Depois ofereceu uma cadeira. Então vamos começar daí, disse. Rosa observava tudo de longe. Orgulhosa, assustada, inteira. Naquela noite, sentaram-se novamente à porta da casa, como tantas outras vezes. Mãe, disse Tomás, você acha que isso vai ter fim? Rosa pensou antes de responder. Histórias assim não terminam, disse. Elas se transformam. Tomás olhou para o céu escuro. Então ainda estamos no meio. Rosa sorriu segurando a mão dele. E pela primeira vez, no meio certo. O vento soprou leve. E o nome que um dia fora segredo, agora começava a se tornar caminho. Tomás acordou antes do sol naquele último dia em que entendeu que não havia mais retorno possível. A casa estava silenciosa, mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de significado, como se cada parede tivesse aprendido a ouvir histórias demais para continuar muda.
Rosa ainda dormia, o rosto sereno, algo raro para quem passou a vida em alerta. Ele ficou alguns minutos observando-a, tentando gravar aquele instante simples, porque sabia que os momentos simples eram os que mais custavam a existir. Saiu para fora. O ar da manhã era fresco, a vila despertava devagar. Ele caminhou até o centro, onde um pequeno grupo já o esperava. Homens, mulheres, jovens. Todos traziam algo em comum. Nomes que não contavam toda a verdade. Você veio mesmo, disse a jovem que estivera ali dias antes. Eu prometi, respondeu Tomás. Eles se sentaram em círculo. Não havia palanque, nem discurso preparado, apenas pessoas. Não estamos aqui para acusar, começou Tomás. Estamos aqui para registrar. Para que ninguém mais precise viver se perguntando por que nasceu escondido. Um homem mais velho pigarreou. E o que muda depois disso? Tomás pensou por um instante. Talvez nada de imediato, mas quando a verdade existe no papel, ela para de depender do medo. As histórias começaram a surgir, uma após a outra. Algumas curtas, outras longas demais para caber em uma manhã. Tomás anotava tudo com cuidado, como quem segura algo frágil. Ao meio-dia, Rosa apareceu, caminhou devagar até ele e sentou-se ao seu lado. Eu não queria interromper, disse baixo. Você nunca interrompe, respondeu ele. Você sustenta. Ela observou o grupo. Quando você era pequeno, começou. Eu achava que te proteger era te esconder. Hoje vejo que proteger foi te ensinar a ficar. Tomás segurou a mão dela. Se não fosse você, eu teria sido só um nome maldito. Rosa sorriu, os olhos marejados. E eu teria sido só mais uma mulher esquecida. À tarde, Eduardo voltou trazendo documentos. Há reconhecimento oficial, disse. Não de herança, mas de existência. Isso muda precedentes, Tomás assentiu. Então que mude mais. Nos dias seguintes, a vila virou ponto de passagem. Pessoas vinham, ouviam, deixavam seus relatos e partiam mais leves. Não porque tudo estava resolvido, mas porque finalmente alguém escutava. Rosa observava tudo com uma mistura de orgulho e receio. Você está se tornando algo maior do que eu posso acompanhar, disse certa noite. Não, respondeu Tomás. Estou apenas andando mais longe, mas carrego você em cada passo. Ela respirou fundo. Então eu fiz meu trabalho. O tempo passou. As visitas diminuíram. As histórias foram organizadas, registradas, arquivadas. Um pequeno livro tomou forma. Não tinha capa bonita, nem nome chamativo. Apenas nomes, muitos nomes. No dia em que Tomás fechou o último registro, sentou-se à mesa e ficou em silêncio. Acabou? Perguntou Rosa. Não, respondeu ele, mas terminou uma parte. Ela assentiu. E agora? Tomás sorriu. Agora eu vivo. Eles voltaram à rotina simples. Tomás continuou escrevendo, mas também ensinando. Crianças da vila aprenderam a ler com ele. Rosa cuidava do pequeno quintal, sorria mais. Certa tarde, um menino perguntou. Professor, por que o senhor se chama Tomás Rosa? Tomás se agachou diante dele, porque alguém me escolheu quando não precisava. O menino pensou. Minha mãe me escolheu também. Então você já começa inteiro, respondeu Tomás. Naquela noite, Rosa sentou-se sozinha à porta. Olhou o céu estrelado e pensou em tudo o que perdera. Depois, em tudo o que ganhara. Tomás aproximou-se. Está cansada? Estou em paz, respondeu ela, que é diferente. Ele sentou-se ao seu lado. Se um dia alguém perguntar quem foi minha mãe, disse, eu direi seu nome em voz alta. Rosa fechou os olhos. Isso basta. O vento soprou suave. Não havia mais segredos, apenas memórias, escolhas e um nome que, enfim, encontrara lugar. E assim, sem correntes, sem fugas, sem silêncio imposto, a história se encerrou onde sempre deveria ter começado, no reconhecimento de que mãe é quem fica, e nome é aquilo que se constrói vivendo.